Eu vou falar sobre o artigo chamado Comparação de Performance e Aparência entre Flutter e aplicações nativas. Quando preferir Flutter ao invés de nativo em desenvolvimento de aplicativos móveis. O artigo foi escrito pela Matilda Olson. O propósito principal do artigo é fazer uma avaliação de Flutter como uma ferramenta UI para a criação de aplicativos mobile. Os principais métodos para a criação de aplicativo mobile são, primeiramente, criando para uma plataforma específica desde o princípio, e outro método é escrever um código base que pode ser compilado para várias plataformas, o que é chamado cross-platform. E é o método que está sendo mais popular ultimamente por causa da flexibilidade e rapidez no desenvolvimento. Escolher entre nativo e cross-platform é frequentemente uma questão de dinheiro e modo de desenvolvimento. O Flutter é uma ferramenta open source que utiliza a linguagem Dart e permite a criação de aplicativos mobile com um único código, que é compilado tanto Android como iOS. Foi criado pela Google em 2018 e, de acordo com a própria Google, cria aplicações que herdam a mesma aparência e sentimento e também a performance como se tivesse sido desenvolvido como uma aplicação nativa. As formas de comparação utilizadas no artigo serão de performance, CPU, aparência, complexidade do código e o código necessário para determinar cada tarefa. Então, entrando um pouco mais a fundo no Flutter, o Flutter é um SDK, que seria um Software Development Kit, SDK Mobile, uma ferramenta UI desenvolvida pela Google, baseada na linguagem de programação Dart, e foi oficialmente lançado em 2018. O propósito principal é entregar aplicações que cheguem perto em performance, aparência e sentimento de uma aplicação nativa. Então, o Dart é uma linguagem de programação criada pelo Google, é uma linguagem orientada a objeto que pode ser utilizada em múltiplas plataformas. O Dart pode ser compilado em JavaScript ou código nativo. Então, o Flutter ou o Dart, como que o UI deles funcionam, eles utilizam widgets como um conceito principal. O widget é como é chamado cada parte construída em Flutter, como texto ou uma imagem. Os widgets do Flutter podem ser completamente customizados ou utilizar o Material Design padrão do Google. O Flutter tem uma funcionalidade de desenvolvimento que é chamada Hot Reloading, que significa que quando uma alteração é feita, é injetada na máquina virtual do Dart, e o Flutter refaz a estrutura e mostra as mudanças muito mais rapidamente. Então, a forma como o Flutter é compilado. O Flutter ele funciona compilando o código Dart para um código nativo x86 em Android ou um código nativo ARM para o iOS. O processo completo é similar como os jogos são renderizados. A UI é renderizada numa tela própria, sem a necessidade de chamadas nativas de componentes, tornando possível atingir animações de 60 FPS. O Kotlin. Kotlin é uma linguagem de programação open source, criada pela JetBrains. É uma linguagem completamente compatível com Java e é suportada no Android de forma nativa. Utiliza a JVM, assim como Java. Então, o Kotlin e o Android UI, para serem feitos os layouts em Android junto com Kotlin, os desenvolvedores precisam utilizar um sistema chamado Android View. Os elementos do layout podem ser declarados em XML ou em código, podendo ser montados com drag and drop. E cada XML é ligado em algum arquivo. Indo agora para o Swift. Swift é uma linguagem de programação criada pela Apple em 2014. Foi criada para trabalhar com múltiplas plataformas como um substituto do Objective-C. Então, o Swift e o Xcode UI, quando é desenvolvido o UI no Xcode, é utilizado um Interface Builder para a criação das telas chamado Storyboards. Dentro dos storyboards são representados o que é visto e o que acontece na tela dos dispositivos. Os storyboards podem ser criados com drag and drop e cada tela é conectada a um arquivo de controle. Mas ultimamente o Swift já vem trabalhando num novo sistema de layout chamado de SwiftUI, que ele veio como um substituto aos storyboards. A motivação para o artigo é entender se Flutter é um bom candidato como um cross-compiler e quão perto ele chega em comparação ao nativo em CPU, se a performance é melhor, igual ou pior. Quando o desenvolvedor deve utilizar nativo ou Flutter, é algo que deve ser medido por experiência, estudo e depende de cada pessoa, projeto ou aplicativo. Então, algumas questões que foram a base para esse trabalho seria, primeiro, como o Flutter se diferencia em tamanho de código e quão complexo o código precisa ser em comparação com aplicações nativas, quão bem Flutter performa em tempo de execução e utilização de CPU comparados com aplicações nativas Android e iOS, e o quanto Flutter e Android nativo se diferenciam em termos de aparência e usabilidade para usuários. Então, para responder a primeira pergunta, foram feitos code reviews após o desenvolvimento para ter certeza que o código estava completo antes dos testes. O tempo foi medido pegando o tempo que cada aplicação tomou desde o layout até a compilação da versão final. Medidas de linhas, arquivos e tamanho
a da aplicação foram tiradas da versão final. Para responder a pergunta 2, foram utilizados o experimento de 4 aplicativos que foram desenvolvidos em Dart com Flutter, Kotlin com Android Studio e Swift com Xcode. 2 foram feitos em Flutter com código em Dart e um nativo em cada plataforma. E para responder a pergunta número 3, foram feitas pesquisas com questões sobre aparência e sentimento entre as duas versões do Android para ver se os usuários notavam alguma diferença entre eles e ver quanta diferença fazia para os usuários. Então, indo agora para o experimento, primeiramente falando sobre o consumo de bateria, não pode entrar como uma forma de experimento, porque o celular ele estava conectado no USB, o que carrega enquanto os testes eram feitos, então a medição de bateria não pode ser feita. Então as aplicações foram criadas para aparecer entre elas de acordo com a documentação oficial no site de cada uma. Então um layout simples foi escolhido para não perder tanto tempo fazendo o código. Esse layout pode ser visto nos slides. Então basicamente consiste de uma barra de navegação e 2 páginas, Dashboard e Notifications. A utilização de CPU foi medida manualmente 3 vezes por aplicação e os valores maiores, menores e os médios foram anotados. As ferramentas utilizadas foram o Android Studio Profiler, para fazer a medição no Android, e o Xcode Instrument, para fazer a medição no iOS. Os dispositivos utilizados foram o iPhone 7 e o Samsung S7, escolhidos por se igualarem em performance para ter resultados mais precisos. Então, a forma que o teste foi feito foi o seguinte: primeiro começou a aplicação, esperou pela tela Dashboard carregar, navegar para a tela Notification, navegar de volta para a tela de Dashboard, navegar para a tela de Notification, fazer um scroll para cima e para baixo na lista 4 vezes e retornar para a tela de Dashboard. Então agora, indo para a parte dos resultados, nós podemos ver primeiramente a parte do layout, como ficou em Android e como ficou em Flutter. Aqui como foi feito para o iOS e como ficou em Flutter, feito para o iOS. Aqui podemos ver os resultados no tamanho de código, primeiramente, na parte de cima, mostrando que no Android nativo foram necessárias 217 linhas de código e 9 arquivos para poder fazer essa aplicação. Utilizando o Flutter no Android foram necessárias 125 linhas de código e 3 arquivos para fazer a aplicação. No iOS nativo foram necessárias 363 linhas de código e 6 arquivos. E o iOS feito em Flutter foram necessárias 125 linhas de código, também com os 3 arquivos necessários. Embaixo nós podemos ver o tempo de desenvolvimento que foi tomado em cada um. No Android nativo foram um total de 12 horas, sendo em média 3 horas para fazer a navegação, 2 horas para fazer a primeira tela, a tela de dashboard, e 7 horas para fazer a tela de navegação. No iOS nativo foram um total de 8 horas, com uma média de 2 horas de fazer a navegação, meia hora para fazer a tela de dashboard e 5 horas e meia para fazer a tela de navigation. Em Flutter foi tomado um total de 6 horas, com 4 horas para fazer a parte de navegação, 1 hora para fazer a tela de dashboard e 2 horas para fazer a tela de navegação. Em termos de complexidade do código, foi escolhida a tela de navegação para testar a complexidade do código por ser a tela mais complexa do código. Como o dashboard só tem um texto e uma imagem, não era necessário tanta complexidade para fazer essa tela. Então, nessa tela de notifications, nós podemos ver o código em Flutter, o código em Android e o código no iOS. Aqui vemos a performance em cada dispositivo. Então, o nativo iOS em Swift, o maior consumo de CPU foi de 92,7%, o menor foi 14,3% e a média foi 32,9%, com um desvio padrão de 13,7%, mais ou menos. Utilizando o Flutter em iOS, nós podemos ver que o consumo maior de CPU foi 101,7%, o menor foi 18,8% e o médio foi 35,3%, com um desvio padrão de 18%. No dispositivo Android, utilizando a linguagem nativa, o consumo maior de CPU foi de 34,6%, o menor foi 1% e o médio foi 11,7%, com desvio padrão de 6%. No dispositivo Android, utilizando o Flutter, o consumo de CPU maior
foi 32,3%, o menor foi 1% e o médio foi 13,2% com desvio padrão de 9%. Agora, para a parte de aparência, para responder a pergunta 3, a pesquisa foi feita no período de 4 de março desse ano, 2020, até o dia 14 de abril, também de 2020. Foram enviadas para pessoas que trabalham ou entendem de área de TI, um total de 39 pessoas. Na pesquisa, a aplicação A é a aplicação nativa e B é a aplicação em Flutter. 12,8 dessas pessoas acharam que o aplicativo A era o aplicativo nativo. 10,3 das pessoas acharam que o aplicativo B era o aplicativo nativo. 74,4% das pessoas acharam que os dois eram nativos. E 2,6% das pessoas acharam que nenhum era nativo. Então, a conclusão, parece ter uma diferença de performance do iOS e Android, mas quando falamos de quanto o Flutter pode performar em CPU comparado com aplicações nativas, mal vemos uma diferença. Em suma, o Flutter performa quase igual às aplicações nativas para esse tipo de aplicação que foi testada. Existem múltiplas outras métricas que podem ser necessárias em hora de fazer uma comparação mais completa. Quando falamos de tamanho de código, a aplicação em Flutter tem o menor número de código necessário, 125 linhas, comparado com o iOS, 363 linhas, e Android com 217. O Flutter não divide código de funcionalidade com código visual, o que diminui a quantidade de código e arquivo. O código em Flutter tem similaridades com linguagem web, sendo menos complexo do que a linguagem nativa. Portanto, não pode ser concluído, desde que métodos adicionais de medição de complexidade de código precisa ser feito para termos uma resposta melhor sobre complexidade e tamanho de código para qualquer base de código. Com relação à aparência, vimos que o Flutter nativo possui pouca diferença para a maioria dos usuários. A maior diferença apontada pelos usuários do teste foi em relação às animações, o que pode ser adicionado em Flutter, apesar de requerer mais do desenvolvedor e não é algo que seja padrão do Flutter como os nativos. Para concluirmos a resposta às ideias, o Flutter é uma ferramenta promissora, que a comunidade cresce cada vez mais. O Flutter pode ser escolhido para desenvolvimento de aplicações pequenas e médias que sejam mais flexíveis. Considerando que o ponto forte do Flutter seja o cross-platform, o Flutter ainda performa bem comparado com aplicações nativas. O Flutter pode não ser melhor que aplicações nativas para desenvolvimento no momento, mas resultados mostram um bom potencial no futuro. Então, aqui é a bibliografia, onde foi encontrado esse artigo, e esse foi o trabalho.